Olá e sejam bem-vindos ao Desfrutando da Vida Diária. Você é bombardeado com pensamentos negativos ou coisas como preocupação, confusão, raiva ou até mesmo depressão. Sabe, você não precisa mais ser um escravo dos seus pensamentos. Deus quer trazer paz à sua mente. Deixe-me separar este tempo para te encorajar e depois eu estarei de volta para responder algumas das perguntas que vocês nos enviaram sobre este assunto tão importante. Pai, nós agradecemos pela sua palavra esta noite. Nós estamos muito animados pelo receber de você. Nós amamos a sua palavra. Amamos e nós apreciamos e agradecemos pelo poder que há nela. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando sobre vida saudável neste fim de semana, no espírito, na alma e no corpo. Como ser uma pessoa quebrada que talvez tenha recebido um pouco de cura em uma área, mas que talvez não tenha recebido nenhuma cura em muitas outras áreas. Como ser completo em seu espírito. A saúde espiritual vem, em primeiro lugar, de receber a Cristo como seu Salvador. Jesus disse: "Venha até mim." Isso é simples, nós podemos fazer isso. Ontem à noite, no final da reunião, nós tivemos 588 almas vindo para Jesus. E assim, isso é ótimo. E hoje à noite, eu acredito que nós teremos tantas quantas pessoas, se não mais ainda, que vão dizer: "Eu não posso mais viver essa vida sozinho. Eu estou cansado de tentar fazer tudo sozinho e eu vou me entregar a Jesus e acreditar que Ele vai me aceitar do jeito que eu estou e me ajudar a ser quem Ele quer que eu seja." E, além disso, ao receber Cristo, a totalidade espiritual continuado crescendo à medida que nós aprendemos a andar de acordo com a palavra de Deus, à medida que aprendemos a obediência a Deus. E nós descobrimos que nós precisamos depender do Espírito Santo para que isso aconteça e que não aconteça de repente, de uma só vez, mas que aconteça de pouco a pouco, de glória em glória, dia após dia. Então, nós precisamos ter um pouco de paciência ao longo do caminho. E eu tenho ensinado as pessoas há anos a acreditar, a dizer: "Eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus, eu já não estou mais onde eu costumava estar. Eu estou bem e estou no caminho, ainda que eu esteja no meio. Eu estou a caminho para algo grande." Amém? Então, hoje nós falamos sobre a totalidade física. Eu me diverti muito falando sobre cuidar do seu corpo e sobre não abusar de si mesmo, e eu recebi muitos comentários sobre isso. E então eu acho que nós não apenas nos divertimos, mas que alguns de vocês tiveram uma palavra de Deus para abrir os olhos de que é hora de parar de ser um jogador e começar a ser um investidor. Não aposte que você pode abusar de si mesmo, não dormindo, não comendo direito, tendo muito estresse em sua vida e ficando sobrecarregado e desequilibrado em todas as áreas e se safar com isto. Nós não estamos jogando banco imobiliário, onde você joga os dados e espera conseguir algo bom. E então, se você se meter em problemas, achar que você pode pegar um cartão para sair da cadeia e ir para a próxima casa. Nós não devemos ser jogadores, mas sim investidores. Nós não devemos ser jogadores, mas sim investidores. Sim, você deve investir em si mesmo porque você vale a pena. E agora, hoje à noite, vamos falar sobre a saúde mental. Então, talvez vire-se para a pessoa ao seu lado e pergunte: "Como está a sua saúde mental?"
Agora, sabe, isto parece ser muito mais engraçado do que realmente é. Você concorda que provavelmente nossa mente nos traz mais problemas do que qualquer outra coisa? Sabe o que é isso? Porque a mente é um campo de batalha em que Satanás vem e nos ataca, como está no livro que eu escrevi. O campo de batalha da mente. Se você conseguir ganhar a batalha em sua mente, então você conseguirá ganhar a batalha pela vida. Onde a mente vai o homem cego. Então, uma mente obediente levará a uma vida obediente. Uma mente desobediente levará a uma vida desobediente. Então, se você tomou uma decisão ontem à noite, ou em qualquer momento da sua vida, de eu não quero ser apenas um cristão, eu quero ser uma cristã obediente, eu quero ser um filho de Deus que deseja fazer o que é certo e que faz o que é certo e glorifica a Deus. Eu não quero ser medíocre, me comprometendo para ver se eu consigo me safar das coisas e ainda esperar que eu possa entrar pela porta dos fundos do céu. Eu quero amar a Deus com todo o meu coração e fazer isto direito. E eu tenho certeza que a maioria de vocês tomou uma decisão. Mas muitas vezes as pessoas tomam essa decisão, mas isso nunca acontece para elas porque, embora elas tenham tomado uma boa decisão e realmente ter este bom desejo, elas nunca mudam suas mentes. Elas ainda pensam nisso. Elas têm pensamentos fedorentos e todas as vezes que nós temos pensamentos fedorentos, nós acabamos tendo uma vida fedorenta. Então, amém? Não é assim? Então, o diabo constantemente ataca os nossos pensamentos mas acredite ou não, no início, se você começar a tentar cooperar com o Espírito de Deus para pensar nas coisas certas, você vai sentir como se você estivesse em uma batalha, desde o dia até anoitecer, e você se cansa tanto de lutar contra o inimigo o dia todo, que você mal sabe o que fazer. Mas eu posso garantir que, se você se manter firme, isto melhora e melhora. E sabe, embora a minha mente ainda seja atacada, há sempre coisas que o inimigo fica sugerindo para a minha mente. Mas depois de todos esses anos agora de prática, quer dizer, eu já reconheço isto muito rapidamente e não é tão difícil dizer: não, eu não vou ir até lá, eu já estive lá, eu já fiz disso, eu sei o que isto produz e eu não vou pensar assim. Há certos pensamentos que nós podemos ter que vão causar muitas contendas. Quantos de vocês sabem o que é contenda? É uma correnteza furiosa dentro da sua casa. Pode ser briga, discussão, atrito, gritaria, escândalos, mas muitas vezes é como uma correnteza de raiva. É como se todo mundo agisse assim. Glória a Deus! Mas ainda assim, parece que você está fervendo como louco por dentro, porque você não gosta de algo que aconteceu ou algo não aconteceu do jeito que você queria, ou qualquer que seja o caso. Então você precisa aprender a calar a sua mente contra estes pensamentos de conflitos. E assim que eles vieram, você precisa dizer: isso não vai dar em lugar nenhum. Eu já estive lá, já fiz isso. E vou mudar a minha mente, vou entrar em acordo com Deus e deixar Deus cuidar desta situação. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23.
É engraçado como Deus é. Eu queria terminar com essa história e aqui estou começando como ela. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Mas recuse. E eu amo isso na Bíblia amplificada. Como você recusa, você cala a sua mente contra. Não tenha nada a ver com. Vamos lá, cale a sua mente contra. Não tenha nada a ver com controvérsia mal informadas, não edificantes, estúpidas e insignificantes sobre perguntas ignorantes. Pois sabeis que elas promovem conflitos e geram contendas. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Pois almas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso, mas são poderosas diante de Deus para a arrombada e destruição de fortalezas. Então, é quase impossível não ficar bravo quando você não consegue o que você quer, mas na medida em que refutamos os argumentos e teorias e questionamentos e cada coisa orgulhosa e elevada que se coloca contra o conhecimento verdadeiro de Deus. Agora veja isso. Nós levamos todos os pensamentos e propósitos para longe, cativos à obediência de Cristo, o Messias. Então, é assim que funciona. Você aprende a palavra e a palavra se torna como uma luz dentro de você. E quando um pensamento errado vem, que vez levá-lo a problemas, o Espírito Santo vai te impelir a lembrar o que Jesus quer que você faça. E aqui hoje você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar pensando na coisa errada e fazendo a coisa certa. Você me ouviu? Você não pode continuar pensando a coisa errada e fazendo a coisa certa. Eu disse, você não pode continuar pensando a coisa errada e fazendo a coisa certa. Vamos dizer que alguém seja viciado em pornografia e há muitas pessoas hoje em dia que são. Ok, você não pode sentar e olhar aquilo e imaginar material pornográfico e esperar que isto não acabe te trazendo problemas. Ninguém cai em adultério de repente. Há muitos pensamentos que passaram pela cabeça antes disso, e o lugar onde você precisa parar o problema é quando ele vem pela primeira vez na sua mente. Você leva esse pensamento em obediência a Jesus Cristo e você diz: Deus me ajude. Eu não quero pensar nisso. Eu não vou deixar isto entrar na minha mente, porque se você deixar que entre na sua mente, você provavelmente vai deixar entrar na sua vida. Vamos lá agora. Se você não quer comer demais, não pense em comida o tempo todo. Simples assim. Se você quer malhar e se exercitar, não fique sentado e pense e fale sobre como isso é difícil. É tão difícil. Isso é difícil demais. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Onde a mente vai, o homem segue. Eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar com você esta noite. Eu acredito. Nós não podemos ter uma vida obediente e ter uma mente desobediente. Josias 1 a 8. Eu acho que ninguém se cansa de ouvir mensagens sobre os nossos pensamentos, não é? Uma mente espiritual é uma mente de paz, não uma mente cheia de tumultos, preocupação, ansiedade, argumentos e crítica em todo tipo de coisas assim. Agora, Deus tinha uma vida ótima planejada para Josué
e ele queria usá-lo de uma forma grande. E no princípio do que Deus o havia chamado para fazer, essa grande coisa que Deus os estava chamando para fazer. Ele começa e ele diz, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, ele está dizendo, ok, aqui estão minhas palavras para você. Agora, seja obediente a isso, que isto seja o centro de sua vida e não se desvie disso nem para a direita nem para a esquerda. Eu posso dizer que estou orgulhosa de vocês estarem aqui esta noite. Muitos de vocês por todo o fim de semana. Eu estou orgulhosa daqueles de vocês que estão assistindo o programa de TV agora e muitos de vocês que nos assistem dia após dia. Isso me diz que você ama a palavra. Você está fazendo um investimento na palavra de Deus. E eu espero e oro para que você esteja aqui ouvindo isso, porque você pretende fazer este investimento. Amém? E eu acredito que quando nós ouvimos a palavra, há poder inerente nela que nos energiza para sermos capazes de praticá-la. A única coisa melhor do que ouvir a palavra é estudar a palavra por conta própria. E eu acho que se você colocar essas duas coisas juntas, isto se torna um gerador de energia. Ele diz, se você fizer isso, você vai prosperar onde quer que você vá. Versículo 8. Este livro da lei não deve sair de sua boca. Em outras palavras, ele está dizendo, fale isto. Eu falo o tempo todo sobre declarar a palavra de Deus. Eu não sei se você já recebeu esta mensagem ou não, mas você precisa falar em voz alta quando você está em casa sozinho, quando você está em seu carro. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta, com a sua própria boca. A Bíblia diz em Isaías 55 que as palavras que saem da minha boca não voltarão sem efeito. Bem, eu não acredito que Deus esteja falando apenas sobre a boca dele. Ele está falando sobre a boca daqueles que pertencem a ele. E quando você declara a palavra de Deus com a sua boca, isto ajuda a renovar a sua mente e isto a mantém fresca dentro de você e te energiza para ser capaz de praticá-la. Quantos de vocês estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok, bem, então a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha e sempre que entramos em uma batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir ou ir a uma loja e comprar. Então, se não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E, ao pregar a palavra de Deus para você hoje, estou fazendo guerra com o nosso inimigo, falando da palavra de Deus. Estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. Estou fazendo guerra na minha própria vida. Só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder.
A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, é uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se unem em um lugar, viajam e pagam por hotéis. E todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu amo o facto que você presta atenção e que você está focando. A palavra ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e traz mudanças para nós. Então, nós temos armas espirituais. A paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma parte de armadura, mas também é uma maneira de você lutar contra o inimigo. Usar o capacete de salvação, pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes. O que por acaso é isso? Você pode reparar que não diz apenas para usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então, nós falamos um pouco nesta manhã sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se nós lutarmos da forma que Ele quer que nós lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisa lutar nesta batalha? Tome sua posição, fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você. Ó Judá e Jerusalém, não tema nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Estas não são boas notícias, você não precisa lutar nesta batalha. Tome sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora, por muitos anos, eu achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome sua posição e fique parado. Era o que ele estava tentando dizer. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20 no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então, nós vamos começar aqui no versículo 1 e vamos aprender algumas boas lições nesta noite sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas e com eles os Menonitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E quer saber? Eu percebi que todos nós temos nossa própria cota de itas. Podem ser os patrocitas ruins, os vizinhositas ranzinzas, as dorzitas nas costas, ou não tem dinheiro suficiente para pagar nossos boletositas. Mas todos nós temos coisas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Foi dito a Josafá: grande multidão veio contra você de além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Azazon Tomá, que é em Judí. Então Josafá temeu. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de má notícia ou problema vai ser um sentido de medo. Agora, o que nós fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçavor ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então elas encontram uma maneira de fugir deles. Algumas pessoas bebem demais,
Algumas pessoas saem e gastam o dinheiro que não têm que gastar, só para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes, as pessoas podem se esconder nas drogas. Quer dizer, há muitos tipos de formas que as pessoas usam para fugir de seus problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que nós tínhamos em nossa casa e isto acabou levando sua saúde mental. E ela morreu no ano passado, aos 87 anos. E ela era realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela nunca viveu e nunca teve uma vida. E é terrível quando você vê alguém arruinar sua vida, porque eles têm medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso porque eu vi o que isso fez com ela. E eu vi o que isto quase fez comigo. E eu vi que isto fez com o meu irmão. E eu vi até mesmo o que isto fez com meu pai, porque ela não conseguia confrontá-lo. Talvez ele pudesse ter conseguido ajuda se ele o tivesse confrontado. Nós não nos ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós possamos fugir. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo de frente. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. E eu adoro isso. Ele não fugiu quando viu Golias. Ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto onde eles nos assustam tanto. E muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. E eu não quero dizer para ir e fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso. Eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar. Filhos crescidos que estão se aproveitando de você. Eu não sei de onde isso veio, mas está aí. Você pode fazer uso disso. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que nós enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, nós precisamos lidar com o medo e não deixá-los nos dominar. E assim, no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No versículo 3, então Josafá temeu, mas veja o que ele fez a seguir. Eu adoro isso. E assim ele se colocou determinadamente, como sua necessidade vital, a buscar o Senhor. E ele proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida, e até mesmo o qual mais atraente seria a Igreja de Cristo para pessoas perdidas. E cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que nós fizéssemos fosse separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa aí hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Nós não precisamos ligar para ninguém. Eu sempre digo o tempo todo que eles nem sabem o que eles mesmos estão fazendo e nos perguntam o que nós devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano
de batalha de Deus. Qual é a estratégia de batalhas de Deus? Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz, ouvir de Deus, nós podemos fazer isso? Com certeza, você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo todo, mas eu estou te dizendo, quando você busca a Deus, você instintivamente sabe o que você precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito. E mesmo que você não entenda isto no mesmo minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira que eu consigo fazer o que eu estou fazendo é porque eu aprendi a como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu subo aqui, mas honestamente, às vezes eu prego o contrário. Eu digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nela. Então, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode te dar coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos, eu tive câncer de mama e era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias mais radicais. Então, eu tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente porque eles disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquilo de mim. E era um tumor dependente de estrogênio. E assim, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente... Esse medo me sobrecarregava e então eu confessava a palavra e me sentia muito mais forte novamente. E eu confiava em Deus e depois aquele medo vinha e aparecia novamente. E por volta das 3 horas da manhã, quer dizer, eu ouvi muito claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber, 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Nós precisamos falar com nós mesmos em momentos de problemas. É bom receber o incentivo de outras pessoas. Mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isto foi como se minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se levanta quando você ouve de Deus. E eu estou feliz que você esteja aqui para me ouvir esta noite, mas francamente, eu espero que você ouça de Deus através de mim, ou eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nessa área por conta própria. Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos um tempo para buscar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui e vocês estão em vários pontos diferentes em suas caminhadas com Deus. E eu posso dizer a alguns de vocês: busquem ao Senhor. E você sabe exatamente do que estou falando, e alguns de vocês podem dizer: bem, eu ficava te vendo pela televisão e eu achei que seria divertido vir e ver como você se parece. E, sabe, você não está muito claro do que significa buscar a Deus. Bem,
vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele virá e te encontrará onde você está. Tudo que você tem que fazer é se assentar em algum lugar e dizer: Deus, eu preciso de você. Eu estou com problemas. Eu não quero apenas reagir com medo. Eu não quero apenas reagir emocionalmente. Eu não sei o que fazer. Fala comigo, me guia e me oriente. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado. Quando este seu momento acabar, então diga: Ok, Deus, eu ainda ouvir nada ainda, mas eu acredito que você vai me orientar e me guiar enquanto eu começar a caminhar. E eu sempre digo: você não pode dirigir um carro estacionado. Alguns de vocês têm que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para algum lugar para Deus te levar a qualquer lugar. Não era para a vida ser estressante? Será que nós realmente achamos que Deus é o autor de todo o estresse que está no mundo hoje? Todos nós queremos todos os novos brinquedos eletrônicos que são lançados e depois eles nos deixam loucos porque nós não sabemos como fazê-los funcionar e eles quebram o tempo todo. E eu não estou sugerindo que nós não usemos a tecnologia hoje. Eu uso, mas eu acho que às vezes você pode ir longe demais. E uma coisa é certa, você pode, sabe? A minha assistente disse logo esta manhã que eu achei muito bom. Ela disse: sabe o que é I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. realmente simples para uma pessoa pode ser complicado para outra. Então, ela é uma pessoa super organizada. E quando eu perguntei o que ela gosta de fazer em seu tempo livre, ela disse: eu adoro organizar as coisas. Eu não chamo isso de diversão. Eu sou, no meio termo disso, sabe? Eu coloco sim minhas meias e roupas íntimas na gaveta, mas elas não vão ficar todas assim. E ela disse por causa de seu alto nível de habilidades organizações. Ela disse: eu poderia chamar alguém para fazer isso, e para a outra pessoa poderia parecer muito complicado, porque esse não é o dom dela. E veja, uma das coisas que nós temos que fazer se quisermos simplificar nossa vida é parar de tentar ser algo que nós não somos. E é nisto que eu quero te encorajar em todas as áreas da sua vida, a encontrar o seu nível de habilidade e seus dons, o que normalmente significa que é onde você fica confortável. Mas todos nós somos criados diferentes e todos nós temos diferentes prontos, fortes e dons para coisas diferentes. Ela e o Mick têm um verdadeiro dom da hospitalidade. A última coisa no mundo que eu gostaria seria ter alguém morando comigo, e eles já tiveram pessoas diferentes que vieram e ficam com eles. Eles costumavam ser aqueles que traduziam todos os pregadores convidados à igreja.
E eu sou assim, eu amo as pessoas, mas eu estou gostando dessas coisas de distanciamento. Quer dizer, eu amo vocês até não poder mais, mas eu não gostaria que você batesse na minha porta da frente e aparecesse lá em casa. Eu não sou muito boa com isso. E veja, a questão é o seguinte. Agora ouça, você não tem que ficar se desculpando pelo que você não é. Você só precisa entender quem você é e depois ir e fazer aquilo que você é bom. Eu não tenho que tentar fazer uma festa como outra pessoa faz. E não tenho que tentar ter o dom da hospitalidade se eu não tiver o dom da hospitalidade. Mas, queridos, eu consigo falar, eu consigo me comunicar e eu estou fazendo isso. Amém? Quantos de vocês já se cansaram depressa de tentar ser algo que vocês não são? E vocês não sentem muitas vezes que o mundo te pressiona a fazer isso? Bem, você precisa. E eles dizem, eu não sei quem eles são, mas eles estão mandando nas nossas vidas e nós nem os conhecemos. E a oração? Oh, meu Deus, nós conseguimos complicar a oração. 2 minutos de oração simples e focada pode realizar mais do que 1 hora de divagação. Agora, eu quero que você me ouça, porque eu acho, às vezes, nós pensamos que se nós vamos orar, nós só precisamos. Não pode parar, não pode respirar, não pode esperar por uma resposta. Não se para um tempo para receber nada. E, na maioria das vezes, isso tudo são apenas coisas carnais. Primeiramente, se aquiete e peça ao Espírito Santo, que ore através de você. Deus, me guie nas minhas orações hoje. E Deus me desafiou. Eu quero que você me peça o que você quer e precisa como o menor número possível de palavras. Senhor, eu não deveria ter feito isso. Eu sinto muito. Perdoe-me. Não. Oh Deus, me perdoe. Meu Deus, perdoe-me. Deus, por favor, perdoe-me. Oh Deus, se você me perdoar mais uma vez, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Meu Deus, sinto muito. Deus, eu me sinto tão mal. Sabe o que nós fazemos? Eu não sei se nós estamos tentando nos impressionar ou algo assim, ou impressionar a Deus, e na metade do tempo nós nem sabemos o que nós estamos falando ou fazendo. Isso faz algum sentido para alguém? Veja, nós não ficamos realmente satisfeitos com o simples. Achamos que temos que parecer eloquentes e complicados. No capítulo 6 de Mateus, é lindo, os primeiros 7 ou 8 versículos. Ele diz, não, quando você orar, não diga frases repetidamente, apenas vendo quantas palavras você consegue dizer. Em Tiago, diz que sua oração seja sincera. Você poderia desfrutar da oração muito mais se você simplificasse e apenas acreditasse que você pode simplesmente apresentar a sua necessidade a Deus e que Ele ouve você. E que você não tem que ser extravagante e eloquente ou nem necessariamente longo. Não há nada de errado em orar por muito tempo.
há muita ênfase em longas orações e nós tendemos a pensar que longas quantidades de tempo na oração são muito mais benéficas do que orações simples e mais curtas. Eu também acredito em passar muito tempo com Deus, mas eu nem sei dizer por quanto tempo eu oro, porque eu aprendi que, além de ter um tempo separado de oração, eu apenas tento orar ao longo do dia. Você me ouviu? Apenas oro durante o dia. Amém? Amém. Ok. Peça e receba para a sua alegria possa ser completa. Você não tem porque você não pede. Vamos começar a simplificar qualquer coisa em nossas vidas que seja complicada. A área para simplificar, como que tal a desordem? Alguns de vocês, no minuto em que entram em suas casas, se sentem frustrados. Vamos lá, vamos ver. Certo? Quantos de vocês têm muita coisa dentro de casa? Ok, eu vou desafiá-lo a pegar uma caixa grande, a escrever ao lado dela doação e ir recolhendo tudo o que você tem em excesso e com o que você não se importa tanto de qualquer maneira. Que você não está usando para nada e doar. Veja, você não gosta disto? Bem, e se eu precisar? Qual quer saber? Quer saber? Mesmo que você precisasse, você não conseguiria encontrar. Você não saberia onde você colocou. Sabe no que eu passei a acreditar? Pelo menos é assim que eu me sinto sobre minha casa. Se eu tiver muita coisa, até mesmo você pegar algo como uma prateleira decorativa ou uma mesa de café, se eu coloco muita coisa nela, eu não reparo em nada daquilo. Tudo que eu vejo são coisas. Mas se eu coloco uma ou duas coisas realmente atraentes, das quais eu realmente gosto e aprecio, então eu consigo realmente gostar de tê-las ali. E sabe, apenas tenha cuidado para que você não tenha tanta bagunça ao seu redor o tempo todo. Uma pilha de revistas que você nunca vai ler. A única coisa que eu não quero que você jogue fora são as minhas revistas que eu mando para a sua casa. Com todos os seus esforços, fique com elas. E sabe, há muitos de vocês que sabem que vocês precisam ir para casa e fazer o que eu estou falando. E eu estou te dizendo uma coisa, isto vai te ajudar a desfrutar mais de sua vida, porque aí, toda vez que você andar na sua casa, você não vai se sentir sobrecarregado e frustrado. E, quer saber, não é porque alguém te dá algo que significa necessariamente que você tem que ficar com aquilo. Quer dizer, eu recebo algumas coisas únicas. Deus te dá pão para comer e Ele te dá sementes para semear. Amém? E se aquilo não for para você, então, talvez Deus tenha colocado em suas mãos para passá-lo para outra pessoa. E nem dê algo a alguém, se você vai tentar ditar a ele o que eles deveriam fazer com aquilo. Uma vez que você dá algo a alguém, você tem que entregar por completo. Caso contrário, você não está dando. Você está usando aquilo como uma ferramenta de manipulação. Oh, cara, isso é muito bom. Mateus capítulo 5, versículo 9, é uma estrutura maravilhosa. Vamos ver isso juntos e tirar um pouco de tempo para examiná-la. Abençoado, um homem de amplificada, que desfruta de felicidade invejável e espiritualmente próspero com alegria e satisfação de vida pelo favor e salvação de Deus. Agora, veja isso, independentemente de suas condições externas. Agora, o que estamos buscando? Este é porque
de eu não conseguir e você não conseguir, e de nós nunca seremos capazes de controlar todas as coisas que vêm contra nós. Nem toda tempestade está na previsão do tempo. Amém? Nem todas as tempestades estão na previsão. Muitas coisas acontecem de repente e inesperadamente e deixa-me dizer, nós precisamos estar preparados, precisamos ser fortes com antecedência, não esperar, até que estejamos no meio de uma confusão e só então tentamos fortalecer em Deus e orar. Não temos que nos preparar, temos que viver prontos. Amém? Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós precisamos viver prontos. Então, essa estrutura diz que as pessoas são abençoadas. São aquelas que são felizes e têm alegria, independente de suas condições externas. Então, ele continua dizendo, abençoados são os que produzem e veja isso. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Aqueles que produzem, mantêm a paz. Então, não podemos dizer, eu gostaria de ter paz, ou Deus me dê paz. Ele diz, seja um criador de paz, seja um mantenedor de paz. Eles serão chamados, eu amo isso. Não diz crianças de Deus, mas diz filhos de Deus. Veja, você dá privilégio aos filhos e filhas em que você pode confiar e que conhecem seu coração. O que você não dá para os bebês ou criancinhas. Somos todos filhos de Deus. Mas algumas pessoas, honestamente, nunca saem da fase de bebê. Alguns nunca saem da fase do jardim da infância, sabe? Alguns nunca se formam na escola primária. Eles nunca fazem absolutamente nada com suas vidas. E estão sempre reclamando, murmurando e chateados e infelizes que não têm paz, não sabem que estão em Cristo. Simplesmente porque elas nunca foram ensinadas ou não estão dispostas a ir mais fundo em Deus. Deus, Ele te ama muito, mas o objetivo dele não é nos dar tudo aquilo que nós queremos, se é disso que precisamos para sermos felizes. Então, certamente não temos nenhuma profundidade. Eu era assim, só ficava feliz quando eu estava recebendo tudo o que eu queria. Isso não é nenhum tipo de maturidade espiritual. Qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ser salvo para fazer isso. E agora, você está disposto a assumir o papel de pacificador? Você está disposto a ser o primeiro a dizer, eu sinto muito. Então, fazer isso. Mesmo que você não ache, a culpa foi sua. Agora, isso já é um novo nível mais alto. Agora sim, estamos indo ao fundo. Eu sou o faminta pela paz. Agora, não me entenda mal. Há momentos em que você precisa fazer barulho sobre coisas que não estão certas, sem dúvida. Eu não estou falando de não controlar o mal e não confrontar coisa alguma, sabe? Mas por quantas coisas perdemos nossa paz que realmente não fazem nenhum sentido. Na verdade, isso nem faz tanta diferença a longo prazo. Não é um problema para nós, não é isso.
que vamos nos preocupar no leito de morte. Não é isto. Então, eu aprendi que isso já está certo, é altamente superestimado e que tudo fica muito melhor se você disser: olha, talvez eu esteja errado, me desculpe. Não vamos brigar. Seja o pacificador e seja um mantenedor da paz. Então, nós vamos ser muito práticos. Hoje vamos aprender algumas das maneiras que podemos fazer isso. Mas primeiro, vamos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para obtê-la? Eu vou refazer essa pergunta novamente quando eu tiver certeza de que você está me ouvindo. Sim, nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para que precisamos fazer para tê-la? Nós queremos mais paz, mas será que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para obtê-la? Até que enfim vocês entenderam que eu continuaria dizendo isso, até que ficassem felizes, sabe? Eu descobri que eu poderia ter mais paz na minha casa se eu não parasse de dizer ao meu marido o que ele deveria fazer. Isso é só um pequeno indício de como tudo pode melhorar, mas eu gosto de dizer às pessoas o que têm que fazer. Eu tenho uma personalidade forte do tipo, eu prefiro estar no comando em estar no controle, mas isso não traz paz. E Jesus disse: eu lhe dou a minha paz. Pare de ficar chateado. Pare de se permitir ficar chateado e perturbado. A Bíblia diz: mantenha a sua paz. Seja um criador e mantenedor da paz. Temos que parar de ficar parado só registrando as coisas. Eu gostaria de ter mais paz. Eu gostaria de ter mais paz. Bem, sabe, você nunca vai ter mais paz se tudo o que faz é só desejar. Lembre-se do que eu disse. Eu tenho objetivo no meu coração para este ano. Eu sinto muito fortemente. Eu quero ajudar as pessoas a se tornarem pessoas com propósito, sabe? Ao invés de pessoas passivas que ficam sentadas esperando que a coisa certa aconteça. Eu quero ensinar as pessoas a fazer o que precisa fazer de Porque se fizermos o que precisamos fazer, Deus sempre vai vir e fazer a parte dele. A parte abençoada é a parte de Deus. Ele nos abençoa. Mas ele diz: agora você é um criador e um mantenedor da paz. Quantos podem pensar em algumas coisas que, se você realmente sabe, se você realmente quiser, se você apenas engolir no pouco desse orgulho e esse é um pouco menos teimoso, quantos podem pensar em algumas coisas que, se você talvez estivesse disposto a fazer na sua casa, que talvez, apenas talvez, você teria um pouco mais de paz do que tem agora, se você estivesse só um pouco disposto a fazer. Ok, então se você sabe o que pode fazer, mas não faz isso. Só uma razão, a paz, ela não é importante para você. A paz não é importante.
Teve um tempo na minha vida e que a paz não é importante bastante para eu fazer uma mudança. Eu preferia ter razão e ficar chateado o dia todo. Que tipo de estupidez é essa? Eu te pergunto, que marca de estupidez é esta? E eu tinha dores de cabeça o tempo todo. Eu vivendo quiroprata para ajustar o meu pescoço, sabe? Eu não sabia como deixar as pessoas serem quem elas eram. Eu tinha determinado que todos seriam como eu. Se você quer morar na minha casa, você tem que viver pelas minhas regras. Vamos lá, senhoras. Alguém já fez esse discurso com os seus filhos? Se você quer morar na minha casa, você tem que viver pelas minhas regras. E nunca muita bagunça na minha casa, entendeu? E olha, eu tinha 2 filhos que não conseguiam encontrar a si mesmos, muito menos alguns dos seus presentes. Vamos lá, alguém tem uma situação parecida? Você fica assim, você pensa, o que esses garotos vão ser quando crescer? Como eles vão conseguir sair de casa? Eles nunca vão se dar bem na sociedade. Mas se alguém realmente é histérico, esses meus 2 filhos, um deles hoje é o CEO do nosso escritório estadual e esse outro agora, ele ajuda a cuidar de mim. Então, todos os meus siliques foram em vão. Eles cresceram, sobreviveram. Eu penso em todos aqueles anos de felicidade que desperdicei, porque eu estava determinada a fazer com que todos fossem como eu. 1 Pedro 3:11. Que ele se afaste, existe a iniquidade, faça o que é certo e que ele busque a paz, a harmonia em Portugal foi por medos paixões, agitava-se conflitos morais e que ele a busque ansiosamente, não apenas pelo desejo de relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes, consigo mesmo, mas que persista então para trás dela. Meu Deus, qual valioso isto é! Para rever todas essas paisagens novamente, eu quero que você veja a força de algumas dessas palavras. O que ele busca a paz, a harmonia perturbada por medos, paixões e conflitos morais, e que ele a busca. Buscar significa estar dispostos a sacrificar para ter, significa perseguir com toda a sua força e toda a sua mente. Não é somente querer isso, mas ir atrás disso com toda a sua força. Perseguir, ir atrás. Agora é que tudo começa a ficar doce em sua vida, mas você decide, agora me escute. Eu vou ser pacífico de propósito. Eu não vou esperar as minhas circunstâncias me façam ser pacífico. Eu não vou esperar a que todos façam o que eu quero que faça para ser pacífico. Eu não vou esperar até que não haja tempestades na vida por ser pacífico. E a partir desse dia, eu estou dizendo uma aliança com Deus. Esse que eu serei pacífico de propósito, ainda que isto me leve 5 anos de fracassar e tentar novamente e falar e tentar de novo. Vou me arrepender toda vez que eu perder a minha paz, mas eu vou me levantar e ir atrás dela, porque eu estou decidindo o que eu não estou disposto a viver sem paz. Eu vou desfrutar a vida pela sua. Jesus morreu para mudar. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com seu próximo. Esta seria uma série de 3 partes, uma pregação, mas você conseguir os download aqui em 5 minutos. Se você quer ter paz com Deus, precisa saber que Ele te ama. Precisa conhecer o caráter de Deus para saber o que você pode esperar dele.
Saiba que quando você pega a cair,